Bom dia, boa noite, boa tarde. Conforme você esteja vendo esse vídeo, como todos sabem, esse aqui é o canal do Sábio e do Tolo. Eu já quero agradecer vocês que estão curtindo, compartilhando, se inscrevendo, assinando o sininho desse canal, que é muito importante para a propagação do Evangelho. E outra coisa que eu quero falar aqui nesse canal é que a Bíblia, no Salmo 133, ela fala: ao quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Vocês estão aí compartilhando, curtindo, se inscrevendo, acionando o sininho, visualizando esse canal. Isso fica muito evidente que a cada dia esse canal vai crescendo. Aí a cada dia o nome de Jesus vai sendo exaltecido. Vamos cada vez mais exaltar o nome do Senhor, que esse canal aqui, para mim, não é para mim fazer graça, para mostrar para ninguém, é para evangelizar todo o público que está ao alcance desse canal. Porque hoje em dia a gente vê que está uma dificuldade da pessoa ir para a igreja. E esse canal aqui, ele entra na sua casa, no seu carro. É só você abrir a porta para esse canal. Quando você abrir ele, você só vai ver falando sobre a Bíblia, sobre pregação, sobre testemunho de pessoas. É um canal novo, mas é algo aprovado por Deus, porque cada dia esse canal está crescendo. A cada dia. E eu conto para esse canal crescer com vocês. Faça esse canal. Não importa a religião que você seja, mas a gente tem que entender que só tem um caminho. Lá em João 14, versículo 6 fala: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qualquer pessoas que acreditam em santo, até os seus santos, ele vai ter que ir a Jesus. Mas eu sou mais objetivo. Você que às vezes é católico, é mais fácil você ir direto a Jesus, não? É a mesma coisa de você ter o encarregado e ter acesso ao gerente. Para que você vai precisar do encarregado se você tem acesso ao gerente? Você fala logo com o gerente, que o gerente vai falar com o dono. Assim é Jesus na nossa vida. Quando a gente abre o coração para Jesus, ele vem com o Espírito Santo, Jesus intercede por nós diante de Deus. Então a gente tem que abrir esse coração, a gente tem que buscar mais a palavra, criar mais conhecimento. Por isso que esse canal chama o Sábio e Tolo. Quanto mais você aprende, você se torna sábio. E quando você não quer aprender, você se torna um tolo. Por quê? A pessoa sem conhecimento vai ficar tola. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente aprende a valorizar as obras de Deus. Eu comecei a caminhar na obra de Deus por 12 anos. Eu já tenho 52.
Mas levou um tempo para me batizar. Levou um tempo. Mas muito tempo. Eu era testemunho de Jeová, hoje sou evangélico. Então, a oportunidade das mudanças é grande. Cada dia a gente tem que entender o que é evangelho. E hoje eu quero deixar uma palavra para vocês. Uma palavra. Porque às vezes a gente se preocupa com tanta coisa e aí a gente não se preocupa com o que tem de maior, que é Jesus. Então hoje eu quero falar de um jovem rico que fala na Bíblia. A Bíblia fala sobre o jovem rico. Vamos acompanhar esse texto do jovem rico. Como eu falo sempre, eu aqui na minha Biblinha velha, e vocês aí. Livro de Marcos, capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler, irmão. Beber uma água aqui. Aqui onde eu tô tá muito calor. Muito calor. Fala assim. O jovem rico. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 31. Vamos ler. Tem coisa melhor do que ler a Bíblia, irmão. Ali, então, se você quer começar a ler a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia assim. Tem gente que lê a Bíblia, começa lá de Gênesis. Aí vai. Eu segui outro caminho de ler a Bíblia. Comecei a pegar a Bíblia ali nos Provérbios. Aí fui nos Provérbios. Aí fui nos livros pequenos. E aí, quando acabava um livro pequeno, eu queria outro. Livro pequeno. Foi. Depois eu peguei de Gênesis e Apocalipse. Mas, para tomar gosto, lê Provérbios. Tem uns 30 capítulos lá, você lê. E ali já vai te dar uma sabedoria. Mas se você quiser ler um livro grande, lê o livro de Salmo. Tem 150 versículos. 150 capítulos.
Então, você acompanha o livro de Salmo, né? Então, quando a gente começa a ler Provérbios, aí ali já dá um ensinamento bastante, a gente começa a tomar gosto. E Provérbio ensina muita coisa, muita mesmo. Às vezes você vai estudar os outros livros e Provérbios já falou, aí até encaixa. Você passa a ter um entendimento maior. Mas vamos ler aqui o livro de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 31. Fala assim: o jovem rico. E pondo-se no caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira coisa, você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar para ter a vida eterna? Que caminho que eu devo seguir? Então, a gente tem que seguir ali, ó, no caminho certo, buscando ao Senhor. Ele fala lá, vou repetir de novo, João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí que tá. A gente tem que estar o tempo todo, né, buscando a Jesus. E Jesus, 18, e Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Continua. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe instou: falta, disse, 23. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Irmão, fala a verdade. Jesus pedisse a você tudo que você conquistou na vida. Deixa tudo para trás e me segue. Você seguiria ele? Fala a verdade no fundo do teu coração. Se você também quiser comentar nesse canal, você pode comentar. Mas fala a verdade. Você seguiria, irmão, Jesus? Você deixaria tudo para trás? Tudo que você conquistou, seus projetos, seus sonhos, tudo para trás, para seguir Jesus? Mas o que ele queria, esse jovem rico? A vida eterna. Mas se a gente for fazer uma análise sobre esse texto, irmão,
Aqui já tem um erro. Jovem rico. Olha só, a gente hoje começa a trabalhar com 18 anos, né? Da direita, aprendiz 16. Então, só que lá na época era com 30. Fala para mim, aonde esse jovem arrumou o dinheiro? Foi trabalhando? Não foi. Herança. Quando ele fala assim, eu faço isso desde a mocidade, ele tinha tudo na mão, irmão. Ele tinha tudo. Porque quando você tem tudo, você tem um café da manhã, você almoça, você de tarde tem um almoço, de noite a janta, todo dia roupinha lavada. Tem gente que não tem isso não, irmão. Tem gente que deixa de comer o almoço para comer a janta. Tem gente que janta, mas não almoça. E às vezes você está almoçando e nem agradece. Você está jantando e nem agradece. Posso dar um testemunho para você? Que está aí do outro lado? Eu já fui morador de rua. E na época eu era testemunho de Jeová. Os moradores de rua, vendo eu com a Bíblia, vendo aquelas pastas, eu gosto de que pasta da testemunho de Jeová que tinha. Eles falaram assim, pastor, ora. Testemunho de Jeová não ora, mas ali eu aprendi a orar, irmão. E sabe como era a divisão da comida? Era uma garrafa de 2 litros. Faltava assim, ó, 4 dedos para chegar. 4 dedos, ó, 4 dedos para chegar no bico. Ali os bombeiros, lá da Praça da Bandeira, no Rio, deixava de comer para botar essa sobra de comida na vasilha da gente. E essa garrafa era dividida para 4 pessoas. Era eu e mais 3. E na hora, antes de todo mundo comer, eu orava para todo mundo. Ele dizia amém. E aí a gente comia. E às vezes você tem tudo na mão. Você não consegue agradecer a Deus. Não seja ingrato, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Agradeça o café, agradeça o almoço, agradeça o lanche e agradeça a janta. Servir a Deus desse jeito é fácil. Eu quero ver é na luta. Se você vai abandonar ou não o Senhor. Vamos continuar aqui. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí a tolice, irmão. O muito sem Deus, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. No outro vídeo, eu falei sobre a história de Ló e de Abraão. Abraão foi para o deserto e prosperou. Ló olhou uma campina, um lugar gramadinho, bonitinho, e foi para lá onde tinha guerra. Abraão encontrou a paz no deserto. E no lugar bom,
Ló, sobrinho dele, que separou do povo de Abraão, encontrou guerra. Então, irmão, nem tudo que você vê e achar que é bom, é bom. Esse jovem aqui, ele achava que o dinheiro dele era mais importante. Teve a oportunidade de estar com Jesus, de seguir Jesus pessoalmente. Olha que privilégio. Seguir Jesus pessoalmente. Você tem uma noção disso? Todos os discípulos lá, até hoje é falado. Se esse jovem seguisse, o nome dele também seria falado. Porque Paulo seguiu Jesus, sem Jesus estar vivo. Aí o nome de Paulo, quanto é falado. Agora imagine esse jovem que Jesus falou, porque a palavra fala aqui, ó, que Jesus o amou. E às vezes o amor de Jesus vale mais do que ouro, do que prata, do que dinheiro. Se o nosso Senhor Jesus Cristo se agradar da gente, olha o quão valioso vai ser a nossa vida. Vamos continuar. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Olha só. Quanto mais você busca as coisas, mais você vai afastando de Deus sem perceber. A gente tem que botar Deus em primeiro lugar. Quando a gente vai procurar um trabalho, a gente tem que falar assim: eu abençoo esse emprego que eu vou entrar. Quando entra um dinheiro na mão da gente, a gente separa a parte do Senhor e devolve a casa do Senhor. Ah, o pastor vai gastar meu dinheiro. Não, o dinheiro não é seu não, o dinheiro é de Deus. Aquilo dali você não está separando para Deus, então não é seu mais. E quando você faz sua parte, Deus abre porta. Se alguém pegar o dinheiro que você deu por dízimo, seja pastor, seja diácono, evangelista, seja o dirigente da igreja, e não for o uso da igreja, irmão, essa pessoa vai sofrer tanto, porque está mexendo nas coisas de Deus. Entendeu? Ela vai estar mexendo nas coisas de Deus, não é nas suas coisas. No momento que você deu o dízimo para Deus, a sua parte está cumprida. Não vai ter problema nenhum. Agora, a pessoa que meter a mão no dízimo da igreja, eu falo, eu tenho dó dessa pessoa, irmão. Porque da mão do inimigo, da mão do seu adversário, Deus tira. Da mão do inimigo, Deus tira.
da mão do diabo, Satanás, Deus tira. Eu quero ver tirar da mão de Deus, irmão. Aí você está mexendo nas coisas de Deus. Dá ruim, irmão. Mexe não. Se você estava mexendo, para de mexer. Para de mexer nas coisas de Deus. Deus não quer que você mexa. Deus quer que você, o que você ganha, use na obra, não em seu benefício. Vamos continuar. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Irmão, às vezes tem coisas, né, que parecem impossíveis. Aquele emprego que não abre porta, aquele processo na justiça que está agarrado. Aí você está solteiro, quer casar, seja homem, seja mulher. Irmão, tudo no tempo de Deus. Aqui fala, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Tenha essa certeza, irmão. Que para Deus nada é impossível. Não é possível para a minha vida, para a sua. Porque fala aqui na palavra. No capítulo 10 de Marcos, no versículo 27, fala: Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmão, Deus tem o melhor para você. Obedece, abre o coração para Deus, aceita Jesus, se batiza, entrega a tua vida a Deus. Enquanto há tempo. Eu estava aqui perto de casa hoje, perto de casa, irmão. A pessoa se suicidou. E aí? O que a gente pode fazer? Um mês antes, o irmão dessa pessoa tinha morrido. E o que faz, irmão, nesse caso? Irmão, aprende uma coisa. As pessoas só se suicidam quando já perdeu a direção de Deus. Não tem mais o Espírito Santo. Dois apoios que você não pode perder, irmão. O primeiro apoio de Deus, o segundo da sua família. Porque se perder esses dois apoios, irmão, é desastre na certa. É desastre. A
pressão é grande, não aguenta. Porque tem muita gente que fala assim, eu acredito em Deus, eu tenho Deus, mas não vai nem na igreja, irmão. Nem busca, não abre a Bíblia, não lê. Aí eu não sei que Deus é esse que está servindo. Eu não sei que Deus é esse que está servindo. Quando a palavra fala buscar, é porque o Senhor já deu a direção aqui, a bússola, a Bíblia, irmão. Vamos continuar aqui. Estamos quase acabando. O 28. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos e irmãs, mães, filho e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Derradeiro, irmão, é os últimos. Aqui está falando que os últimos serão os primeiros. Por que o último? Porque a gente é a última geração. Então a gente vai ser arrebatado depois que vai ressuscitar os mortos. A Bíblia fala isso. Primeiro vai vir o arrebatamento da igreja. Eu vou ler aqui o 30 para entender. Que não receba 100 vezes tanto a neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmão, o tempo todo a gente vai ser perseguido. Porque o Evangelho é verdade, verdade, ninguém gosta de escutar. Mas só que João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o João 8,36 fala: se, pois, conhecer o Filho verdadeiramente, sereis livre. E o João 8,44 fala assim, ó. João 8,44 fala assim, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Irmão, preste atenção para finalizar. A Bíblia fala aqui que ele não firmou na verdade. E lá no Salmo fala que o Senhor é uma rocha firme. Então, quem está com o Senhor está firme. Quem não está com o Senhor está do lugar do inimigo. Tudo que não está firme está do lugar do inimigo. Porque quem não firmou foi ele. E tudo que você vai fazer, esteja firme. Esteja firme.
Nunca mude sua opinião. Para você mudar a sua opinião, você tem que estar muito errado. Mas nunca dê opinião sem primeiro ter conhecimento do que você vai opinar. Mas também, se errar, seja humilde, peça desculpa. Porque é com os erros que a gente chega à perfeição. A gente se aperfeiçoa. É com os erros. Quem nunca errou, nunca vai aperfeiçoar. Thomas Edison, para terminar, Thomas Edison, inventor da lâmpada, errou 999 vezes. Aí, quando falaram para ele, Thomas Edison, você errou 999 vezes? Aí ele falou, não, eu me aperfeiçoei 999 vezes. Irmão, o erro, mas não é para a gente ficar errado. O erro, ele traz a perfeição. Eu errei na minha vida. Eu bebia, eu fumava, eu usava droga. Andava bagunçada, se prostituía. Hoje não, irmão. Deixei tudo para trás. A melhor coisa que eu fiz foi descer nas águas. E dali para cá é só alegria. Tem luta? Tem. Mas lutar com Jesus é muito mais fácil. A gente vê a luta de modo diferente. A gente vê a luta igual Davi viu o gigante. A gente não vê dificuldade, a gente parte para cima. Porque para Deus foi falado. Nada é impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Então, quando eu sei que eu tenho Jesus na minha vida, eu sei que tudo para mim é possível. E eu sei que quando você tiver Jesus na sua vida, tudo será possível para você. Fica com essa palavra hoje. Eu já agradeço vocês terem me acompanhado aqui nesse canal, essa palavra. Curta, compartilhe, toque o sininho desse canal. Porque brevemente, irmão, não vai demorar muito. A gente vai entrar com esse canal ao vivo. E aí você vai poder comentar à vontade. Comente também nesse canal. Qual pregação você quer que eu pregue? Qual livro da Bíblia? Para terminar, olha só. Você que tem Bíblia no celular, vou falar um erro dos homens que fez no celular da Bíblia. A Bíblia no celular não tem a página em branco, que representa os 400 anos que Deus silenciou. Tenha uma Bíblia física. Tem um celular só para, caso você tenha problema de vista, abra no mesmo texto, pode até ler no celular. Mas tem a Bíblia física. Cada versículo que você lê, marque. Que ao longo do tempo você vai ver o quanto você já leu. Fica com essas palavras. Eu agradeço em nome de Jesus. Seja sábio, não seja tolo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.